Muito bem. Bom, gente, vamos nós aqui para mais uma aula de Direito Penal. Na última aula, nós tratamos de crime de homicídio simples. Na última aula, nós falamos de homicídio simples. E hoje nós vamos falar de homicídio qualificado. Vocês vão perceber que nós vamos falar das qualificadoras da redação original do Código Penal. Existem outras figuras que foram incluídas a título de qualificação, o inciso referente ao feminicídio e também o inciso referente a crimes cometidos contra agentes de segurança, homicídios cometidos contra agentes de segurança. Destes nós vamos tratar na nossa próxima aula. Hoje nós vamos falar das qualificadoras da redação original do Código, ok? Como já dito, vou projetar para vocês os slides e os textos de lei. Qualquer questionamento, não me façam pelo chat, qualquer questionamento, abre o áudio aí, pode ficar à vontade. Vamos lá. Aqui. É isso. Veem o slide aí, gente? Sim. Vamos lá. Hoje nós vamos tratar de homicídio, vamos começar a falar sobre homicídio qualificado. Vamos começar a falar sobre homicídio qualificado. Bom, gente, vocês se recordam que na aula passada, e aí retomando, nós dissemos que os crimes previstos no Código Penal, eles têm nomes, não é? O 121, CAPT, é homicídio simples. Na aula passada, nós também falamos de homicídio privilegiado. E eu disse para vocês que a designação homicídio privilegiado é uma criação doutrinária e jurisprudencial. Não existe o nome, não existe a designação legal homicídio privilegiado. Já o homicídio qualificado, ele não. Ele é previsto, sim, no Código Penal, existe essa designação. O parágrafo 2º do Código Penal, parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, é intitulado homicídio qualificado. Da mesma forma que o parágrafo, da mesma forma que o caput é designado homicídio simples. O parágrafo 1º, que vem a ser o homicídio privilegiado, não possui designação legal. A designação, mais uma vez, é doutrinária, é jurisprudencial. Ok? Professor, Sim. o áudio tá dando uma variada, tipo, como se tivesse mau contato, alguma coisa assim? Será? Deixa eu ver aqui. Tem hora que aumenta, diminui? Deixa eu. Vocês também estão, outros colegas aí estão ouvindo, estão tendo essa dificuldade também, gente? Agora tá tranquilo. Agora está tranquilo? Aham. Então tá, vamos lá. Se interromper aí, pode falar. Pode falar. Vamos lá. Quais são as qualificadoras? Como disse, nós vamos tratar das qualificadoras previstas na redação original do Código Penal. As qualificadoras, elas estão previstas no parágrafo 2º. Olha lá. Se o homicídio é cometido inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Inciso 2, por motivo fútil.
Inciso 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Ou de que possa resultar perigo comum. Inciso 4, a traição, de emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Inciso 5. Inciso 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Pena de 12 a 30 anos. Vejam vocês, falamos na última aula do homicídio simples. Homicídio simples, pena de 6 a 20. Homicídio qualificado, são os 5 incisos aqui da redação original, pena de 12 a 30. Ok? Vamos falar aqui de cada uma delas. Primeira das qualificadoras, mediante paga ou promessa de recompensa. Mediante paga. Vamos lá. Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Aqui nós temos o legislador, ele indicou 2 circunstâncias a título de exemplo e ampliou a possibilidade da aplicação desta qualificadora, prevendo aqui uma situação de interpretação analógica. Ele diz paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Nós temos a torpeza. O que é que vem a ser a torpeza? A torpeza é um motivo repugnante. Óbvio que o crime ele é um ato antissocial, ele faz parte da sociedade, porém, a sociedade ele faz parte da vida social, né? Porém, a sociedade não concorda com o seu cometimento. Ele não é um ato nobre. Todo crime é condenável. Mas existem alguns que, na sua execução, eles são cometidos por motivo torpe. Daí o motivo, e falando de homicídio, daí o motivo de, em sendo cometido por motivo torpe, ele ser um crime qualificado. Nós temos 2 exemplos de torpeza mediante paga, ou seja, que nós estamos falando de quem comete o crime mediante pagamento, aquele que recebe para cometer o homicídio, né? Ou promessa de recompensa, ou aquele que já recebeu, ou aquele que vai lá e executa o crime de homicídio com o propósito de pagamento, né? Pagamento de recompensa. Ou seja, ele está matando por dinheiro. Esse é o exemplo clássico de torpeza. Mas existem outras possibilidades de torpeza. Existem outras possibilidades de torpeza. Suponhamos que a pessoa mate, um homem mate a mulher que não queira, mate a mulher pelo fato da mulher não querer manter relação sexual com ele, por exemplo. Nós temos N exemplos de, a partir do momento que abre-se a possibilidade aqui da interpretação analógica, nós temos N motivos que podem ser considerados como motivos repugnantes para fundamentar
a aplicação de uma qualificadora. Mais uma vez, isso aqui trata-se apenas de interpretação analógica, porque nós sabemos que a analogia, em especial para a previsão de crimes, ela não é permitida, né? Exatamente em função do princípio da legalidade. Não há como você responsabilizar uma pessoa penalmente com a aplicação da analogia. Ao estabelecer desta forma, ao dispor, ao ser redigido desta forma, o artigo, o inciso, a qualificadora, ela abre espaço para interpretação analógica. Pois bem, gente, vingança, que aí surge a figura da vingança. A vingança necessariamente é torpeza? A vingança necessariamente é torpeza? Não necessariamente. Não necessariamente. Nós falamos na aula passada, citando o exemplo lá de homicídio privilegiado, por motivo de relevante valor moral. Nós citamos lá o exemplo clássico, do pai que mata o estuprador da filha. Ele está matando em vingança. Aquele lá é um exemplo clássico de homicídio privilegiado. Não é nem simples, é um homicídio privilegiado. Aqui nós estamos falando de homicídio qualificado. A vingança pode ser homicídio torpe? Pode ser motivo torpe? Sim, pode ser motivo torpe. Em situação, por exemplo, situação citada pela doutrina, se você tem o traficante que vicia, primeiro ele vicia, né? Porque para viciar é de graça. Primeiro ele vicia, depois ele começa a vender para o viciado, depois o viciado não tem dinheiro para pagá-lo, ele vai lá e mata aquele que ele viciou. Esse é um homicídio, esse é um caso clássico de homicídio, nós temos por vingança, e a vingança constitui motivo torpe. Então, a vingança não necessariamente sempre é motivo torpe, vai depender da situação fática. Ok? Segunda possibilidade de qualificação de homicídio: homicídio por motivo fútil. Homicídio por motivo fútil. O que é o motivo fútil? O motivo fútil é exatamente aquele motivo sem importância nenhuma. É quando você vê que há uma desproporção tamanha entre o homicídio e aquilo que o motivou, que este motivo perante o crime ele se torna um motivo fútil, um motivo sem importância. E aí não vamos falar vamos falar, por exemplo, daquela pessoa que simplesmente porque o outro, vou citar um exemplo aqui bem idiota, aquela pessoa em que está lá no barzinho, aí o garçom chega, derrama um copo de cerveja na roupa da pessoa e a pessoa vai e o mata. Nós estamos diante de um motivo futilíssimo. Agora tem uma situação interessante, gente. Por vezes, as pessoas são denunciadas, o Ministério Público propõe ação, indicando a futilidade, e há quem entenda que a futilidade ela ocorre quando nós não temos motivo. Quando nós não temos motivo. Só que nós estamos diante de um problema sério. Nós não podemos atribuir a ausência de motivo, nós não podemos igualar a ausência de motivo à futilidade. Por quê? Olha só, no direito penal, para o delito estar presente,
toda a conduta típica, toda a conduta típica, ela deve ter ocorrido. Então, nós vamos estar falando de matar alguém por motivo fútil. Compete à acusação fazer prova de que matou-se alguém e de que houve um motivo fútil. Ok? Compete à acusação fazer prova do que vem a ser esse motivo fútil. A ausência de motivo tão somente, por que matou? Não tinha motivo. A ausência de motivo tão somente, você pode matar o outro, a pessoa pode matar a outra simplesmente pelo prazer de demonstrar ser o maioral, pelo simples prazer de ver a outra sofrer, por entender que a vida do outro não tem nenhuma significância. Mas sempre há um motivo. Você atribuir uma qualificadora a uma pessoa, você, na acusação, ou o juiz, a pessoa ser condenada, se fosse um homicídio simples de 6 a 20, nós estamos atribuindo à pessoa uma qualificadora, ela vai passar a responder de 12 a 30. Nós temos que fazer prova dessa qualificadora. Correto? No motivação teve. O puro e simples ausência de motivo, até mesmo porque nós podemos estar falando de um motivo de relevante valor moral. Não é isso? Nós podemos estar falando de um motivo de relevante valor social. O motivo tem que ser demonstrado. Ciúmes. Ciúmes. Nós dissemos na aula anterior que o caso concreto é o caso concreto que vai nos dizer se nós estamos numa situação em que há os ciúmes, se nós estamos diante de um motivo fútil, como no exemplo que eu dei para vocês na aula passada. Você tem um esposo, uma mulher, você tem um companheiro, uma companheira, super ciumento, que o outro ali olhou de lado, olhou para uma pessoa, cumprimentou uma outra pessoa que passava pela rua, o companheiro vai e a mata, por ciúmes. Nós vamos estar diante de um motivo fútil. Mas, por outro lado, numa mesma situação fática, você pode ter um casal que tem ali um relacionamento sólido, um relacionamento harmonioso, respeitoso, e eventualmente uma pessoa venha a trair, seja o homem ou a mulher, mas não seja simplesmente uma traição, haja uma exposição, haja um total desrespeito com quem dedicou a vida do outro, a vida inteira ao outro, nós podemos estar diante de um homicídio privilegiado. É a situação quem vai dizer. É a situação quem vai dizer. Embriaguez. Na embriaguez, para se saber se estamos ou não diante de um motivo fútil, importa de que maneira se deu essa embriaguez, se essa embriaguez foi voluntária ou não. Se nós estivermos diante de embriaguez voluntária, vocês sabem lá, Código Penal, nós vimos, eu não sei se eu cheguei a abrir o código aqui, acho que não. A embriaguez voluntária, ela funciona como uma agravante. A embriaguez voluntária, ela funciona como agravante. A embriaguez voluntária é quando a pessoa não tem, né, a coragem de cometer o delito. Está aqui. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam. A linha E, em estado de embriaguez pré-ordenada. A embriaguez pré-ordenada, ela é uma qualificadora. Agora, vejam só para vocês verem. Vejam para vocês verem a joia, né? Agora, vejam só. A embriaguez,
A embriaguez, ela, se nós tivermos diante, resta saber qual o estado de embriaguez da pessoa. Se não estivermos falando de uma embriaguez pré-ordenada. Se estivermos falando de uma embriaguez pré-ordenada, nós vamos ter que analisar o que motivou a embriaguez. Suponhamos que foi por um ciúmes, e um ciúmes doentio, a pessoa não tinha coragem de cometer o delito e se embriagou com este propósito. É óbvio que ela vai responder pela futilidade e pela embriaguez pré-ordenada. Vai responder pela futilidade decorrente dos ciúmes e pela agravante da embriaguez pré-ordenada. Ok? Mas nós não estamos falando aqui agora de embriaguez pré-ordenada. Nós estamos falando da embriaguez voluntária ou embriaguez voluntária ou embriaguez fortuita. Vamos lá. O que se entende é o seguinte: se a embriaguez, se nós estamos diante de uma embriaguez total, em que a pessoa perca totalmente o seu discernimento e venha a cometer o delito, essa embriaguez, que lhe retirou totalmente o discernimento, ela não é suficiente para caracterização do motivo fútil. Ela não é suficiente para caracterização do motivo fútil. Se nós não estivermos falando de uma embriaguez pré-ordenada. Por quê? Porque entende-se que a pessoa não estava no seu juízo perfeito. Se, porém, essa embriaguez não for total, se a embriaguez não for total, se a pessoa estiver apenas parcialmente embriagada, e nesse estado ela venha a cometer um delito, ela venha a cometer um homicídio, neste caso, ela pode responder por homicídio na modalidade qualificada por motivo fútil. Então, vai depender muito do estado de embriaguez. No primeiro momento, voltando, se a embriaguez for pré-ordenada, nós vamos ter que analisar o que motivou o cometimento do crime, teremos ainda a agravante, prevista no 61L. Se ao invés da embriaguez ser pré-ordenada, se foi uma embriaguez voluntária, porém não pré-ordenada, se foi uma embriaguez fortuita, o que tem que se analisar é qual é o grau de embriaguez. Se a pessoa se tiver tomado totalmente o seu discernimento, a pessoa não responde pela futilidade. Agora, se ela estiver parcialmente embriagada, então tiver parcialmente controle dos seus atos, ela responde pelo motivo fútil. Ok? Pedro, Sim. se a gente estiver diante de um concurso de pessoas, essas qualificadoras, elas se comunicam entre os crimes e os partícipes respondem igualmente? As qualificadoras, o que acontece? As qualificadoras de caráter pessoal, elas não se comunicam. Vamos pensar numa situação prática aqui. Nós vamos falar das outras qualificadoras aqui, vamos voltar. Aqui. Suponhamos, mediante paga ou promessa. Suponhamos que duas pessoas vão cometer um homicídio, uma delas está eles vão cometer um homicídio em concurso, uma delas está cometendo o homicídio por estar recebendo mediante paga, e a outra não tem ciência dessa circunstância, porém a acompanha no cometimento do delito. Essa circunstância especial aqui, por mais que haja concurso, essa circunstância aqui não pode recair
sobre aquele que não está cometendo crime movido por este motivo, desde que ele não tenha conhecimento. Ok? Então, vai depender muito da situação fática, para saber se há ou não há comunicação. Porque, na verdade, o que acontece? Quer ver? Vamos voltar aqui. Nós temos algumas qualificadoras que são ditas qualificadoras subjetivas. E nós temos outras que são chamadas objetivas. O que são as qualificadoras subjetivas? São aquelas que dizem respeito à motivação. Motivo torpe é subjetiva, motivo fútil é subjetiva. Já essas outras aqui são objetivas, que é a forma como que o crime foi realizado, com emprego de veneno, fogo, asfixia, explosivo, a traição é objetiva, essa aqui também é subjetiva, a do inciso 5 também é subjetiva, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Novamente, são subjetivas do inciso 1, mediante promessa, paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, do inciso 2, motivo fútil, e do inciso 5, assegurar a execução, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. São de ordem subjetiva. São propósito, é o que motivou. E o do 3, inciso 3 e 4? Inciso 3 e 4 trazem qualificadoras de ordem objetiva. A forma pela qual o crime foi cometido. Para as qualificadoras de ordem subjetiva, comunicarem, nós precisamos, a qualificadora tem que, no mínimo, entrar na esfera de conhecimento do coautor ou do partícipe. Tem que, no mínimo, entrar nele, tem que, no mínimo, saber. Ele pode até não estar movido por aquela motivação, mas ele tem que, no mínimo, saber que aquele a quem ele está auxiliando, ou aquele que o coautor, que ele está movido por esse sentimento. Já as de ordem objetiva, não. As de ordem objetiva, elas elas comunicam porque elas dizem respeito à forma de execução do crime. Ok? As de ordem subjetiva podem ou não comunicar. Pedro? Oi. Pois não? Você pode, por favor, explicar na 1 aí, paga? Que eu não tinha entrado ainda, não? Assim, vamos lá. Aqui, aqui. Paga. Mediante paga ou promessa de recompensa. Aqui todos os dois se referem a valores. É quando a pessoa comete um homicídio porque recebeu, mediante paga, ou porque lhe foi feita uma promessa de pagamento. Ou lhe foi feito um pagamento, mediante paga, ou lhe foi feita uma promessa de pagamento. Quando a pessoa comete um homicídio motivado por essas razões, né? Um motivo de ordem financeira, por estar recebendo para executar um homicídio, ela responde pela qualificadora do motivo torpe. Ok? Vamos lá. Terceira qualificadora, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Mais uma vez, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Olha lá, gente, se nós, aqui mais uma vez, assim também como no inciso, voltemos, assim também como no inciso 1, o legislador deu ao aplicador do direito a possibilidade de responsabilizar uma pessoa
Cadê? Sumiu. Deu a possibilidade, assim também como no inciso 1, deu a possibilidade para o aplicador do direito de responsabilizar uma pessoa mediante interpretação analógica. Paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Interpretação analógica. Da mesma forma, ocorre no inciso 3. Emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Veja lá. Destrinchando esse inciso aqui, o que nós temos? Aqui ele se refere a meio insidioso, que é aquele meio onde você esconde o efetivo propósito da conduta. Meio insidioso, aqui nós temos a figura do engano. Meio cruel, que é aquele em que se submete a pessoa a um sofrimento desnecessário para ocasionar sua morte, além do necessário para ocasionar sua morte, e meio que resulta em perigo comum. Ou seja, nós temos a execução do homicídio, porém o meio empregado foi um meio que resultou perigo não só para aquele que foi a vítima do homicídio, mas também para outras pessoas. E, ao fazer referência, ao abrir possibilidade da interpretação analógica, o legislador ele nos trouxe exemplos. Olha lá, com emprego de veneno, veneno pode ser o típico meio insidioso. Você coloca veneno na bebida de uma pessoa, de forma a ela... Porque o que caracteriza aqui o fato do meio insidioso, o que o caracteriza é o engano. É você enganar a pessoa. Você pode aqui adicionar o veneno a um copo de bebida da pessoa, você vai estar cometendo um homicídio qualificado, pela qualificadora aqui do inciso 3, com emprego de veneno, que é considerado um meio insidioso. O veneno também pode ser considerado, via de regra, meio insidioso, mas ele também pode ser considerado um meio cruel. Você pode ministrar um veneno à força, né? Pode forçar a pessoa a tomar um veneno qualquer aí, que contenha um ácido ou algo do tipo. Nós vamos estar diante aí de um meio cruel. Ele pode também ser um meio cruel. Fogo. Fogo é um caso típico de meio cruel. Hoje nós temos a designação aí, né, popular do micro-ondas, que ocorre aí em alguns favelas aí dos grandes centros de vez em quando. Você bota a pessoa dentro de um monte de pneu e toca fogo. Meio cruel. O fogo sendo utilizado como meio cruel. Mas o fogo também pode resultar em perigo comum. Você pode, querendo matar uma pessoa, o autor pode colocar fogo, vamos falar em apartamento, toca fogo no apartamento do outro lá, e esse fogo pode alastrar para outras moradias. Então, nós podemos estar diante da utilização do fogo, ele também, neste caso, ele caracteriza meio que resulta em perigo comum. Explosivo, via de regra, resulta em perigo comum, mas nada impede que o explosivo também seja um meio cruel. A mutilação de partes do corpo da pessoa, asfixia, via de regra, é um meio cruel. Asfixia, via de regra, é um meio cruel. E tortura também é um meio cruel, também é exemplos típicos de meio cruel. Não sei se eu
comentei com vocês, e aí, pausa para... Senta que lá vem história. Na época em que eu trabalhava na promotoria, teve um homicídio bárbaro ali para o lado de Juramento. Acho que eu já comentei com vocês em sala. O cara matou, o cara mantinha relação sexual com a enteada dele de 6 anos de idade, mantinha relação sexual com a enteada dele de 6 anos de idade, e um belo dia a enteada voltando, isso não no sítio, a enteada voltando da escola com a amiga de 9, passando assim numa grota, começou a manter relação sexual com ela lá. E aí a outra amiga viu, a amiguinha de 9 anos não estava entendendo, né, porque ela não passava por aquela situação, aí ele deu a doida dele de manter relação sexual também com essa amiga de 9 anos. E aí depois ele viu a merda que ele fez, aí ele tentou matar as meninas por asfixia, por afogamento. Ele estava numa grota, tinha água, tentou matar as meninas por afogamento. As meninas não morreram, não estavam morrendo por afogamento. Aí ele pegou as meninas e matou as meninas, batendo o crânio delas junto à laje do local lá, junto à laje de uma cachoeira próxima. Foi um crime terrível que aconteceu aqui. Utilização da asfixia. O caso desse cara era louco. Mas, enfim, aí nós temos a tortura. A tortura é um exemplo de meio cruel. Ok? Agora, olha só, gente. Tem uma coisa que tem que ficar estabelecida, é o seguinte. Nós temos a tortura como qualificadora, ok? Nós temos a tortura como a qualificadora do crime de homicídio, mas nós também temos a lei de tortura, a lei que estabelece o crime de tortura. Vamos nela lá, Lei 9455. Vamos achar ela aqui. Lei 9455. Aqui, por exemplo. Constitui crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Inciso a linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, você veja que aqui nós temos o emprego da violência, e vamos falar da violência, que nós estamos falando de homicídio. Você tem aqui o emprego da violência, em que pode ocasionar sofrimento físico, com este propósito específico de obter confissão ou declaração. Ok? Agora, veja só. Se nós temos o parágrafo 3º aqui, e o que estabelece o parágrafo 3º? Aqui. Se resultar... Vamos voltar lá. Um momentinho só, gente. Se resultar... Aqui, 945. Se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resultar morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Essa pena aqui, vejam vocês, esse aumento de pena aqui, neste caso, o propósito da conduta aqui, que se vocês, vamos falar de pena. Se a pessoa comete um homicídio mediante tortura, a pena é de 12 a 30, ok? Mas aí nós temos o dolo, tanto no cometimento do homicídio, quanto o dolo no emprego da tortura. Nós temos dolo no cometimento do homicídio e dolo no emprego da tortura. Pena de 12 a 30. Aqui, a conduta é torturar
com o propósito de obter declaração ou confissão. Nessa circunstância aqui, o homicídio, ele é atribuído à pessoa a título de culpa. Por isso que a pena é menor, de 8 a 16 anos. Entende-se que a pessoa, ao torturar, aquele que torturou com o propósito de obter uma declaração ou confissão, ele violentou a pessoa, né? Ele usou de violência contra a pessoa com este propósito. Ele não tinha a intenção de matar. Ele não tinha por propósito matar. A morte é atribuída a ele aqui a título de culpa. Por isso que a pena é menor. Ok? Voltemos aos slides. Quarta qualificadora. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Mais uma vez, temos aí a interpretação analógica. Temos exemplos: traição, emboscada, dissimulação, são exemplos, e temos a possibilidade, o legislador aqui abre ao aplicador do direito, abre a possibilidade de se utilizar, de se atribuir à pessoa esta qualificadora do inciso 4, se estiver diante de cometimento de crime, mediante o uso de outro recurso assemelhado a estes, assemelhado à traição, emboscada ou dissimulação, recurso esse que dificultou, tornou impossível a defesa da vítima. A traição, aquele que ataca pelas costas. De emboscada, veja, em todos os três aqui, traição, emboscada e dissimulação, eles sempre trazem como elemento dos seus conceitos a surpresa. É a surpresa no ataque. Traição, um ataque pelas costas. De emboscada é quando você arma uma cilada, uma tocaia para a pessoa. E dissimulação, na dissimulação nós temos aquela circunstância em que o autor, ele, na verdade, ele esconde o verdadeiro propósito dele. Ele demonstra uma relação, um ato cordial, ele demonstra um ato cordial ou um ato indiferente, de forma a que a vítima não espere que seja atacada. Então, nós temos a demonstração de uma atitude não esperada, né? Diante do comportamento, ninguém espera ser morto, mas diante do comportamento do réu, do autor do crime, ele estava muito mais, era demonstrando um comportamento cordial. Olha aqui, tem uma circunstância que deve ser sim, em todas essas, já disse a vocês, todas essas apresentam a característica de ou dificultar ou impossibilitar a defesa. Tanto a traição, quanto a emboscada, quanto a dissimulação, ou dificultam ou impossibilitam a defesa. Essa é a principal característica delas, e abre-se espaço, né? Todas elas trazem a surpresa de uma forma ou de outra, e essa surpresa dificulta ou impossibilita a defesa do autor. Tem uma situação interessante, qual é? Se nós tivermos, vamos pensar numa situação fática aqui, se você tem o autor e a vítima, e se há por parte da vítima, ameaças contra o autor, veja bem, se a vítima já tinha ameaças de morte,
A vítima tinha ameaças de morte contra o autor. A vítima já ameaçava o autor de morte. Pois bem, esse autor, ele pode responder por homicídio vindo a matar a vítima. Ele pode responder por homicídio com esta qualificadora? Pode. Por mais que ele vinha sendo ameaçado pela vítima, se ele se valer dessa, em especial, da emboscada, ou mesmo demonstrando para a vítima uma atitude amigável, uma relação amigável para depois vir a matá-la, por mais que a vítima o tenha ameaçado anteriormente, nada impede que este autor, que vinha sendo vítima de ameaça por parte da vítima, nada impede que ele se utilize de recurso, nada impede que ele se utilize de surpresa e dessa forma dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Ok? Quinta qualificadora. Professor, Sim. boa noite. Deixa eu perguntar assim, nesse caso da ameaça anterior, por exemplo, se a vítima ela vier ameaçando o autor, só que no caso ele não vai usar de conduta de... Não vai usar desse fator surpresa. Mas sim, ele age no impulso por conta da ameaça assim, da vítima. Encaixa também nessa qualificadora ou não? Não, se não tiver o fator surpresa, não encaixa, não. Então, essa ameaça anterior serve, então, para a vítima e não para o autor, nesse caso, essa qualificadora aqui. Não, essa ameaça anterior, aí nós vamos ter que saber o que vai interessar. Não, pergunta de novo, por favor. Por exemplo, essa ameaça anterior, ela serve para a vítima e não para o autor? Ela tá qualificando, então, a conduta é da vítima e não do autor? Eu entendi, foi isso. Não, o que acontece é o seguinte, é porque o fato do autor do homicídio, ele vinha sendo ameaçado de morte pela vítima. O fato dele estar sendo ameaçado anteriormente de morte pela vítima, e em determinada situação, como ele vinha sendo vítima de ameaça, em um determinado momento ele decidiu e matou a vítima. Ok? A vítima que o ameaçava. Apesar ele pode responder por essas qualificadoras aqui do inciso 5? Pode, desde que ele, por mais que havia ameaças anteriores, então a relação deles era uma relação tensa, mas ele pode muito bem se utilizar de emboscada, pode atacar pelas costas, e ele responde pela qualificadora. Se não existir qualquer dessas situações aqui, suponhamos que ele não agiu de traição, de emboscada, mas ele vinha sendo vítima de ameaça. Aí nós vamos ter que ver qual a natureza dessas ameaças, qual a efetividade dessas ameaças, porque uma coisa é uma pessoa que tem vamos pensar aqui numa situação bem prática. Você tem alguém que efetivamente tem um histórico de assassinato, uma pessoa que tem um histórico de assassinato, e essa pessoa, ela está ameaçando a outra de matá-la. Se essa pessoa que tem um histórico de assassinato, a ameaça dela é muito mais crível do que a ameaça de uma pessoa certinha que nunca fez nada, não é? Então, é a situação que vai nos dizer se essa ameaça pode, de repente, até mesmo configurar um motivo fútil. Se for uma ameaça, mas é aquela ameaça, assim, que você vê que não tem nenhuma plausibilidade. Vai depender, neste caso, de quem está fazendo a ameaça.
e diante da situação, do que realmente, da real possibilidade dessa ameaça vir a ser concretizada. O que acontece, em especial em crime de homicídio, esses crimes de homicídio, o que a gente estabelece é muito o que não pode ser. Por que eu digo que não pode ser? Porque a variação é tamanha de circunstâncias, que é difícil você estabelecer a priori o que é, entende? É mais fácil você falar assim, ó, essa situação aqui jamais configura determinada qualificadora. Porque a situação fática é ela que vai dizer. É ela que vai dizer. Quando você pensa assim, uma pessoa está ameaçando a outra, A está ameaçando B, B matou A. Nós temos que saber quem é A, para saber se A realmente possui uma índole criminosa, nós temos que saber se A tem um histórico de crimes, ou se A é uma pessoa correta, uma pessoa direitinha, uma pessoa que não oferece a mínima ameaça, uma pessoa que não bota medo em ninguém, uma pessoa que não tem nenhum histórico, uma pessoa certinha, cumpridora de suas obrigações, ela vira e fala, eu vou te matar, aí no dia seguinte, B vai lá, pega uma arma e mata A. Compreende? A situação fática que vai dizer se nós estamos diante, por exemplo, de uma qualificadora referente ao motivo ou não. Sim, entendi. Obrigada, professor. Aqui. Ok. Qualificadora do inciso 5. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Aqui, nós temos o que é chamado de torpeza específica. Por que torpeza específica? Já vimos que motivo torpe é aquele motivo repugnante, né? É um motivo absolutamente vil. E essa torpeza, por que se diz torpeza específica? Porque aqui o inciso 5, ele não abre a possibilidade para a interpretação analógica, mas ele nos indica ele nos indica motivação, que todas elas trazem essa característica de torpeza. Todas elas, vocês vejam que está vinculada a outro crime. Nós temos um outro delito, além do homicídio, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Por exemplo, e aí vamos falar um pouquinho de cada. A execução, quando suponhamos que para garantir o cometimento de um estupro, pensar aqui para garantir o cometimento de um estupro de um pai que reside com a filha, há aquele que esteja com o propósito de estuprar a filha, ele mata o pai com este propósito. Ele mata o pai com este propósito, de proteger a filha. Nós vamos estar diante de um homicídio qualificado pela qualificadora do inciso 5. Para assegurar a ocultação ou a impunidade. E aqui essas duas situações se assemelham. Para assegurar a ocultação ou a impunidade. Aqui é o caso típico, todas duas, é o caso típico daquele que cometeu algum delito e veio a ser descoberto, ou sabe de uma testemunha que ouviu alguém que pode testemunhar em seu desfavor, que viu ele a pessoa cometeu um furto, um roubo, e sabe de uma testemunha que pode depor em seu desfavor. O que ele faz? Ele vai lá e mata essa pessoa, vai lá e mata essa testemunha que viu ele cometeu
O furto, o roubo, nós vamos estar diante de um homicídio em que a pessoa cometeu esse homicídio para assegurar a ocultação ou a impunidade do delito prévio que ele cometeu. Primeiro ele cometeu um roubo ou um furto. No cometimento desse roubo ou desse furto, ele foi visualizado por uma testemunha. Na sequência, ele vai lá e mata essa testemunha. Homicídio qualificado, inciso 5, para assegurar a ocultação e impunidade. Ou mesmo para assegurar a vantagem de outro crime. A doutrina traz um exemplo interessante. Você tem ali um furto, um roubo cometido em coautoria. Aí, na hora de fazer a divisão pelos ganhos do empreendimento criminoso, na hora de dividir o que foi furtado, o que foi roubado, um dos autores, um dos coautores, para ter o dinheiro todo para si, para ter o benefício, a vantagem toda do crime, do furto para si, ele vai e mata o coautor. Um dos autores mata o coautor. Nós vamos ter aí um homicídio qualificado, no inciso 5, foi cometido para assegurar a vantagem de outro crime. Qual outro crime? O roubo ou furto pretérito que eles cometeram. Ok? Pedro, Pode falar. Brandon aqui, mas nessa parte de conseguir uma vantagem, a ocultação, entraria como concurso de crimes? Ou poderia entrar? Que entraria como concurso de crimes? Isso. Pode sim. A pessoa, na verdade, aí nós temos até que, como vem que a pessoa responde, nós temos que saber exatamente quando se deu isso, né? Nós temos igual, vamos no exemplo dado aí, nós temos que saber quando se deram os dois delitos para saber se há, no mínimo, a proximidade temporal entre eles. Nós efetuamos um roubo hoje, A e B efetuaram um roubo hoje, amanhã, na hora de dividir, A mata B para ficar com toda a vantagem. Nós podemos aí ter um concurso. Nós podemos ter um concurso no sentido de, inclusive, é conveniente, isso aí até para fins de prova e para que não tenhamos decisões conflitantes, é conveniente que tudo seja apurado em um único inquérito, seja responsabilizado em um único processo. E seja o transcurso processual se dê num único processo. Até mesmo para não termos decisões conflitantes, aproveitamento de prova, enfim. Agora, se nós tivermos isso distanciado no tempo, aí já não dá para configurar, não. São situações separadas. Ok? Ok. Para fechar, gente, Pedro, pode perguntar. explica a execução de novo, por favor. Da execução? Uhum. Aqui. Você tem que pensar assim, ó. Para você saber se nós estamos falando de execução, ocultação ou impunidade, em especial esses aqui, ó, ocultação e impunidade, elas se assemelham. A ideia é esconder, a ideia é acabar com uma prova de um outro crime cometido. O que distingue os dois aqui é o seguinte: quando nós estamos falando de para assegurar a execução, o homicídio, ele ocorreu antes do outro crime. Eu estou querendo não, porque eu jamais quereria uma coisa dessa. Uma pessoa está querendo cometer um crime de estupro, só que a mulher que ele está querendo estuprar, ela convive lá com o pai dela. Uma menina, uma moça convive com o pai. Mora ela e o pai.
ele está querendo para executar o estupro, ele, num primeiro momento, ele vai lá e mata o pai da menina. Então, quando você fala em execução, o homicídio antecede o outro crime. Quando você fala em ocultação ou impunidade, o homicídio é posterior ao outro crime. Compreende? Nós temos um outro crime, aí suponhamos, vamos falar nessa mesmíssima situação. O pessoa matou, aí ó, tá tranquilo. Pessoa matou o pai da menina para estuprá-la. Homicídio qualificado em função do inciso 5 para assegurar a execução de outro crime. Qual outro crime? O estupro. Aí, enquanto ele cometia o crime de estupro, ele foi visualizado por um vizinho. O vizinho da menina viu tudo. O vizinho da menina viu ele cometendo o crime de estupro. E aí, no primeiro momento, ele matou o pai da menina. Num segundo momento, ele estuprou a menina. Num terceiro momento, ele vai lá e mata o vizinho que testemunhou ele cometendo o crime de estupro. Aí nós vamos ter o homicídio do pai vai ser qualificado em função de ele ter efetuado, de ele ter causado a morte para assegurar a execução do estupro. E a qualificadora com relação ao vizinho vai ser em função de que ele cometeu o crime contra o vizinho da moça para assegurar a ocultação ou impunidade, pode ser um ou outro, ocultação ou impunidade do estupro. Ok? Depende do momento em que o homicídio é cometido para configurar uma ou outra situação. O que nós temos é que sempre temos um outro crime. Homicídio qualificado privilegiado. Olha só, gente. Nós vimos que o homicídio privilegiado é aquele em que a pessoa comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social, ou logo em seguida, vamos lá, ver a redação direitinho, parágrafo 1º do 121. No homicídio privilegiado, a pessoa comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Impelido por motivo de relevante valor moral ou social, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Pois bem, seria possível, então, um homicídio privilegiado qualificado? Seria possível um homicídio privilegiado qualificado? Vocês viram que nós temos qualificadoras de ordem subjetiva e de ordem objetiva, não é? Nós temos qualificadoras referentes à motivação e nós temos qualificadoras objetivas que dizem respeito à forma de cometimento do crime. Aí, nós temos que ver aqui o seguinte. Deixa eu voltar ao Código Penal aqui. Ok. Vamos lá. Vocês vejam que todos as circunstâncias que tornam um homicídio privilegiado, todas elas são de ordem subjetiva. O agente comete o crime impelido, quer dizer, dominado, por motivo de relevante valor social, ordem subjetiva, é o que está movendo a pessoa, ou por motivo de relevante valor moral, ordem subjetiva, é o que está movendo a pessoa,
ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Todas três circunstâncias que podem fazer com que um homicídio seja privilegiado são circunstâncias de ordem subjetiva. Nós vimos que o homicídio qualificado, ele apresenta, vamos lá? Ele apresenta qualificadoras de ordem subjetiva e qualificadoras de ordem objetiva. Mais uma vez, inciso 1, motivo torpe, qualificadora de ordem subjetiva, diz respeito a motivo. Inciso 2, motivo fútil, qualificadora de ordem subjetiva, diz respeito a motivo. Inciso 5, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, também qualificadora de ordem subjetiva. São qualificadoras de ordem objetiva, ou seja, não dizem respeito à motivação. Inciso 3, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Então, vejam vocês, aqui diz respeito à forma de cometimento do homicídio. E inciso 4, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. As qualificadoras dos incisos 3 e 4 são qualificadoras de ordem objetiva. Sendo essas qualificadoras de ordem objetiva, nada impede que nós tenhamos, então, um homicídio privilegiado, qualificado. Nada impede que uma pessoa movida por motivo, vamos lá, movida por violenta emoção, nada impede que uma pessoa movida por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não é privilegiado? Movida por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, pegue a vítima e toque fogo nela. Isso aqui diz respeito a... Isso aqui é qualificadora de ordem objetiva. Nada impede que a pessoa movida por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, torture-a até a morte. Ou asfixie. Então, vejam, é possível termos um homicídio qualificado privilegiado? Sim. Sendo as qualificadoras de ordem objetiva. Sendo as qualificadoras de ordem objetiva. Porque se as qualificadoras forem de ordem subjetiva, aí não tem possibilidade. Não tem como o motivo ser fútil e de relevante valor moral. Não tem como um motivo ser torpe e de relevante valor social. Correto? Só é possível o homicídio privilegiado qualificado quando as qualificadoras são de ordem objetiva. Se nós estivermos falando das qualificadoras dos incisos 3 e 4. Ok? E o homicídio privilegiado, qualificado, hediondo. Os crimes hediondos, gente, os crimes hediondos são aqueles previstos na Lei 8.072, de 90. Lei 8.072, de 90. Vamos lá na Lei de Crimes Hediondos, artigos 1º e 2º. Lei 8.072. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Aí vai lá. O homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. Então, vejam vocês, o homicídio qualificado, ele é um homicídio, ele é considerado crime hediondo, tá aqui. Nós ainda temos outros delitos. Lesão corporal de natureza gravíssima, o roubo com determinadas circunstâncias, a extorsão mediante sequestro, mas vamos ficar aqui no homicídio, que é o que nos interessa. O homicídio,
quando ele é praticado por grupo de extermínio, ou se estivermos falando de homicídio, se estivermos falando de um homicídio simples, praticado por grupo de extermínio, ou de um homicídio qualificado, qualquer desses qualificadores que nós acabamos de ver aí, trata-se de crime hediondo. O crime hediondo, ele não possui uma pena maior do que a prevista lá no Código Penal, não. A penação é a mesma, de 12 a 30, que não é uma pena pouca, né? A penação continua sendo a mesma, 12 a 30 anos, para os homicídios qualificados. Homicídio qualificado é tido como crime hediondo. Pois bem, voltemos. Aqui, o que nós temos? Então, se não aumenta a pena, qual é o problema de ser hediondo? O problema de ser hediondo é que nós temos uma série de benefícios legais que não são concedidos a eles. Olha lá, artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, fiança. A pena prevista nesse artigo terá que ser cumprida inicialmente em regime fechado. E temos outras aqui, a prisão temporária de 30 dias. Então, nós temos alguns benefícios legais que não são concedidos para os crimes hediondos, correto? Aí, o que se questiona é o seguinte: existe a possibilidade de termos um crime, um homicídio privilegiado, qualificado, hediondo? Existe a possibilidade de um homicídio privilegiado, qualificado, hediondo? O que se entende é que não. Por mais que nós possamos ter um homicídio privilegiado qualificado, mais uma vez, o privilégio é de ordem subjetiva, sendo a qualificadora de ordem objetiva, nós não podemos falar em homicídio privilegiado qualificado hediondo. Por quê? Porque se nós atraíssemos a possibilidade da aplicação da lei de crimes hediondos para o homicídio privilegiado qualificado, nós estaríamos desrespeitando o princípio da legalidade. Porque a legalidade, porque o artigo 1º, o inciso 1, do mesmo jeito que ele só fala do homicídio simples quando ele é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, ele não se refere a homicídio simples em outras circunstâncias, ele se refere apenas ao homicídio qualificado. A lei de crimes, as restrições, o que eu quero dizer com isso? E é importante que vocês aprendam que as restrições da lei de crimes hediondos, ela somente se aplica ao homicídio qualificado. Se nós estivermos diante de um homicídio privilegiado, qualificado, neste caso, as restrições da lei de crimes hediondos não se aplicam. Aquelas restrições que eu acabei de falar para vocês, elas não se aplicam. Elas somente se aplicam se o homicídio for simplesmente qualificado. Se for privilegiado, qualificado, não se aplica. Não se aplica por quê? Porque na lei de crimes hediondos não está previsto essa possibilidade, por mais que nós tenhamos uma qualificadora no delito cometido. Ok, gente? Algum questionamento? Deixa eu voltar para a câmerazinha aqui. Algum questionamento, gente? Olha só, a ideia, na verdade, acabou que o tempo correu. A ideia era trabalhar com vocês hoje um pouquinho mais. Só que, infelizmente, como eu fui avisado de supetão, não deu para desembolar mais nada, não. Só que o que nós vamos fazer? Na próxima aula, a gente vê feminicídio, vê a qualificadora referente a
crime cometido contra agentes de segurança e falamos também sobre homicídio culposo. Ok? Algum questionamento, gente? Não? Então, boa noite para vocês. Até quarta-feira.